Você já morreu alguma vez? Não? Eu já. Isso aconteceu em 2014, exatamente no ano em que eu resolvi inventar um projeto chamado Sete Insanas. Agora eu arrumei pra minha cabeça. 2014 e 2015 serão anos duros. Hora de desafiar as 7 maiores ultramaratonas de mountain bike do mundo. Mas não estarei só. Você vem comigo. Vamos pedalar em 10 países, 4.400 quilômetros, 92 mil metros de ascensão. Mas não se preocupe, eu também não processei esse número até agora. Desertos, florestas, neve, chuva, pedra, cascalho e pó, muito pó. E a primeira etapa será na Patagônia chilena de 20 a 25 de janeiro. Acompanhe na CBN Brasília diariamente às 11h45 ou acesse o blog praquempedala.com.br. Para saber mais, facebook.com/7insanas. A proposta era correr as 7 maiores ultramaratonas de mountain bike do mundo e escrever um novo livro a respeito. Aliás, praticamente não temos literatura a respeito de corridas de estágio no mundo e eu tinha um sonho muito grande de fazer esse livro. Pois bem, naquele ano as coisas começaram de uma maneira espetacular e terminaram de uma maneira muito tensa. Eu consegui correr 4 ultramaratonas no mundo no mesmo ano. Eu comecei com o Chile, o Transan de Chile, depois eu estive na África correndo Cape Epic. No meio do ano eu vim a Vancouver, correr o BC Bike Race e terminei com o Brasil Ride. E quando finalizei as 4 ultramaratonas, eu tive uma notícia bem triste em Brasília, que eu estava de férias. Como eu estava viajando como atleta e aproveitando minhas escalas de trabalho, eu era obrigado a tirar férias porque já estavam vencidas e enfim. E aí cheguei em casa, caramba, eu vou perder minhas férias? Não, né? O que eu posso fazer? Vou escalar a Concagua. E aí era um sonho que eu tinha já de muitos anos. E aí isso aconteceu num momento bem tenso. 2 pessoas incríveis, muito mais do que um ciclista e um escalador. Muito mais do que um ciclista e um escalador. Pessoas de luz. O meu amigo português João Marinho, quem eu conheci na primeira edição do Brasil Ride, depois estivemos juntos correndo lá no Chile também, que era uma pessoa sensacional. Ele havia desaparecido enquanto fazia um trekking de montanha na fronteira entre Portugal e Espanha. E, enfim, apesar de todos os esforços, não havia à época ainda localizado o corpo. E no Brasil, uma outra notícia bem triste, o escalador Davi Maschi, que é um cara genial, também escalando no sul de Minas Gerais, havia falecido, vítima de um enxame de abelhas. E eu me preparando para ir para a montanha e me perguntando, como é morrer na montanha? Você desiste de viver? Esse não é o assunto do nosso vlog de hoje, nós estamos aqui contando o Paralelo 15, mas é só para fazer uma introdução para vocês, porque o assunto está diretamente ligado com a Bolívia. Foi exatamente durante o Paralelo 15, nessa expedição, assim que eu cheguei da Carretera de la Muerte, que eu no hotel entrei também na internet e perguntei alta montanha na Bolívia. E aí o primeiro site que me apareceu, adivinha de quem foi? Davi Maschi. O maior entendedor de montanhas da Bolívia é um brasileiro. Foi ele quem abriu a brincadeira lá. E, bom, para quem não sabe ainda, a gente vai falar um pouquinho mais, mas montanha e Bolívia é como se fosse a cereja do bolo no mundo. Não só a Bolívia, como o Peru. Hoje em dia, o limite do montanhismo mundial encontra-se na Bolívia e no Peru. E aí então no site dele dizia, olha, se você está em La Paz e você quer escalar, o nome é fulano de tal. E o telefone está aqui, liga para ele agora. Eu não tive dúvidas, imediatamente liguei para ele e falei assim, olha só, eu acabei de pegar o seu telefone aqui no site do Davi. Ele falou assim, você é amigo do Davi? Eu falei, não, eu conheço ele só de fama, porque ele escreve lá para Alta Montanha, escreve, enfim. Mas não, você é amigo dele, onde é que você está? Eu falei, eu estou aqui no Hotel Presidente. E aí, meia hora o cidadão estava lá, e esse cidadão foi bem claro.
o que você quer fazer? Eu falei, alta montanha. Quanto tempo você tem? Eu falei, 24 horas. Eu falei, impossível, 24 horas não dá. Se você tivesse 48 horas, apesar de ter quase certeza que não daria certo, eu te levaria para o Huayna Potosí, mas 24 horas não dá. E eu falei, mas eu tenho 24 horas e eu quero escalar o Huayna Potosí. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, você está falando sério? Eu falei, tô. Você está aclimatado? Eu falei, tô há 10, 12 dias andando de moto aqui a 3, 4 mil metros de altitude e eu me sinto bem. Ele falou assim, olha, o risco é seu. Eu falei, não, o risco é meu. Mas tem um problema, eu não tenho nada, eu não tenho bota de gelo, eu não tenho campão, eu não tenho baudrier, eu não tenho equipamento de casaco, eu não tenho luva para gelo, eu não tenho nada para gelo. Ele falou, não, eu tenho tudo e consigo tudo para você e mais. Agora, como é uma expedição solo, é só você, eu vou ter que correr. Então eu vou pegar o meu melhor guia de montanha, que acabou de chegar da montanha, está bem aclimatado, e ele vai, se você tiver alguma chance de fazer cume, é com ele. E aí eu já me assustei porque eu falei, bom, aí que caiu a ficha do que é uma escalada em alta montanha, assim, né? Ninguém chega numa cidade e fala assim, eu quero ir para alta montanha amanhã, para um pico de 6 mil, quase 6.100 metros de altitude, a não ser o velho do Corgo. Bom, me preocupei com o preço. E ele falou, vai ficar muito caro. Vocês lembram que eu falei que a diária do hotel, lá, Hotel 5 Estrelas, custou R$47? Pois o trabalho dele todo, incluindo um táxi que me pegou no hotel, incluindo um sapateiro que a minha bota de trekking descolou, ainda a gente correu atrás de um sapateiro para colar a minha bota, incluindo todo o material de gelo, incluindo uma cozinheira. Sim, esta saia que você está vendo é de uma cozinheira, da cozinheira que foi me atender no abrigo de montanha em Huayna Potosí. Assim, simples assim, nada de preparação, nada de nada. A trouxa na cabeça e ela subiu para fazer comida para mim, incluindo ainda o táxi que me pegou no hotel, me deixou na base da montanha para encontrar o meu guia. Tudo isso custou 200 e poucos reais. Então, nós estamos falando obviamente de 2011, um cenário diferente, mas acho que dá para ter bem a ideia do que significa Bolívia, né? Para vocês terem uma ideia, pulando um pouquinho para frente, 2014, no Aconcagua, a expedição toda custou mais ou menos uns 12 mil reais. Então, vocês podem ver que a diferença quando a gente fala de Bolívia é uma diferença muito grande e é claro, né? Você não tem na Bolívia a estrutura que você tem em outros lugares, né? Então, se tiver problema, te vira, meu amigo. Você está sozinho. Não tem choro nem vela preta. Bom, deixando La Paz, nós pegamos uma estrada dentro da cidade, praticamente. Subimos a montanha em direção a Chacaltaya, que é acho que é a única estação de esqui no mundo que não tem neve. Acabou, não tem mais neve. E então chegamos até o estacionamento do Huayna Potosí e aí começamos a fazer a ascensão até o primeiro campo. Então eu saí de La Paz eu saí ao meio-dia do hotel e meu plano era voltar ao meio-dia do outro dia, descansar aquela tarde para poder voltar para a estrada. Nossa primeira grande missão era então chegar ao abrigo de montanha. Eu confesso para vocês que eu estava me sentindo muito bem, talvez por estar há muitos dias andando acima de 4 mil metros, eu consegui chegar muito bem ao abrigo e lá me deparei com uma situação inusitada. Eram 27 pessoas de 22 países diferentes, só não tinha nenhum americano. Agora o resto, de israelense, de russo, vários europeus, sul-americanos também eram poucos. Mas assim, aí eu tive uma ideia do que significa alta montanha mesmo no cenário mundial, alta montanha na Bolívia. E esse abrigo é um abrigo de 2 andares, abrigo de montanha é abrigo de montanha, né? Não tem nada. Na parte de baixo algumas mesas, que é um restaurante improvisado, onde os guias dormem. Então chega-se, prepara a refeição. Primeiro nós chegamos lá por volta de umas 5 horas da tarde, ainda havia um pôr do sol maravilhoso, um visual incrível, e aí nós preparamos a janta agora com detalhe. Frango, para mim, só galeto.
só galeto. Eu não gosto de frango e de galinha. E me fizeram uma sopa lá e o cara come. Eu falei, não, come, você precisa comer. E eu empurrei a sopa para dentro e aquele negócio não me fez bem. O nosso objetivo, aliás, o objetivo de todo mundo que estava na montanha era fazer cume naquela noite, era tentar cume naquela noite. E aí você se prepara para largar à meia-noite, porque alta montanha tem toda uma complexidade diferente para quem não entende do assunto, é um pouquinho mais delicado, o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque você tem que deixar o abrigo em um horário, né? Você já tem que ter uma janela de tempo, de que não esteja nevando ou com vendaval, com alguma coisa assim, e que a neve esteja em condição de andar. Porque dependendo da situação, quando o sol nasce, a temperatura muda e aí a situação muda também. E como o clima muda muito em alta montanha, quanto mais cedo você colocar o pé na neve, melhor. Então nosso plano era largar à meia-noite. Essa foto, por exemplo, foi feita deitada no glaciar, com 25 graus abaixo de zero, uma lua cheia que eu até hoje me arrepio só de lembrar daquela situação. E aí éramos 27 pessoas, várias expedições, vários guias, e eu estava sozinho com o meu guia. E aí quando nós começamos a caminhar, a subir em direção à montanha, eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu comecei aí à medida em que a gente subia, nós não fomos os primeiros a sair do abrigo, mas à medida em que eu subia, eu não sei, assim, faltava ar, não estava bom, não estava bom. Aliás, eu estava bem assustado com o que estava acontecendo. E sabe o que era que estava pegando? Não sabe? Bom, vou cortar, tem acho que uns 10 minutos já de vídeo. Eu vou cortar esse vídeo, mas enquanto isso, você, por favor, inscreva-se no canal, dê o like no vídeo, compartilhe, porque daqui a pouco eu volto para contar o ataque ao cume do Huayna Potosí, na Bolívia, 6.088 metros de altitude. E antes que alguém reclame aí, não, quando eu morri lá no Aconcagua, eu não tinha drone e não tinha também nenhuma câmera on-board. Então foi mal, vou ter que contar essa história pra vocês, tá bom? Mais uma história pra gente contar depois. Daqui a pouco eu volto.